Billy Graham foi um dos pregadores evangélicos mais populares e polarizadores do final dos anos 1940, dos anos 50, 60 e 70. Ele foi capaz de se conectar e se relacionar com uma grande variedade de pessoas, não apenas nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Conhecido por sua apresentação direta e acessível do Evangelho, Billy Graham pregou para uma audiência coletiva de quase 2,5 milhões de pessoas, em audiência ao vivo, em 185 países e territórios e em 6 continentes. Billy Graham era muito respeitado, admirado e convocado por muitas pessoas importantes e poderosas em todo o mundo. As multidões viam nele um homem de Deus, e assim ele foi capaz de pregar o Evangelho da paz em todo o mundo. Aqui eu reúno os motivos por que Billy Graham foi um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Billy Graham nasceu em 7 de novembro de 1918 em Charlotte, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Seu hobby favorito quando criança era ler por horas a fios sobre uma ampla variedade de assuntos. Ele adorava aprender e tinha um vasto conhecimento geral. Aos 16 anos, Billy Graham participou de uma reunião de um evangelista viajante, Mordecai Ham, e entregou sua vida ao Senhor. Depois disso, estudou teologia no Trinity College, na Flórida, e foi ordenado ao ministério em 1939 pela Convenção Batista. Depois de se formar na faculdade, Billy Graham passou a pastorear uma pequena igreja batista em Western Illinois, antes de ingressar no Youth for Christ. Pregou nos Estados Unidos e na Europa, logo após a Segunda Guerra, e com isso acabou por tornar-se um jovem evangelista popular. Em 1949, em uma cruzada de Los Angeles, Billy Graham foi lançado em destaque internacional. Ele ergueu uma série de tendas de circo e em um estacionamento, e começou a pregar, e multidões lotavam as tendas todas as noites. Billy Graham continuou pregando a palavra em cruzadas até seus 80 anos, antes de sua saúde debilitada forçá-lo a se retirar para sua casa em Montreal, Carolina do Norte. Ao final do seu ministério, Billy Graham havia falado para quase 215 milhões de pessoas, em audiências ao vivo, em 185 países, mais do que qualquer outra pessoa na história. O seu foco era no evangelismo. Billy Graham nunca fez marketing de si mesmo, ou se promoveu, e não se considerava uma celebridade. Na verdade, ele sempre se referia a si mesmo como um simples garoto de fazenda da Carolina do Norte. Nesse cenário, ele sempre tentou minimizar sua própria proeminência, a ponto de resistir fortemente para não nomear sua organização com o seu nome. E quanto à Biblioteca Billy Graham foi inaugurada em 2007, ele declarou que havia Billy Graham demais no nome. Estou contando total e completamente com o Senhor Jesus Cristo, e não com Billy Graham, disse ele. Não vou para o céu porque li a Bíblia, nem porque preguei para as muitas pessoas. Vou para o céu por causa do que Cristo fez. Billy viveu uma vida de simplicidade. Ele tinha uma casa modesta, um modesto salário e vivia uma vida modesta, apesar de seu significado e relevância. Marketing e comunicação sempre foram uma parte central do trabalho de Billy Graham. Suas cruzadas sempre fizeram parceria com igrejas locais e procuraram conectar novos convertidos com igrejas locais, onde eles pudessem crescer na sua fé. Billy Graham foi um dos primeiros a adotar o reconhecimento e o uso da mídia, e seu ministério costumava ser sempre o primeiro a usar as novas tecnologias à medida que ela surgia, tornando-se um pioneiro da mídia tanto quanto um evangelista. Seja ao vivo, em um estádio, em uma cabine de gravação de rádio,
em um palco de televisão ou sentado em frente a um repórter, Billy Graham era um comunicador mestre. Com sua vida construída sobre as bases de colocar os relacionamentos em primeiro lugar, sempre agindo com integridade e mantendo a honestidade, mesmo em uma crise. Ele foi capaz de alcançar o coração das pessoas em todo o mundo com a sua mensagem, e as ideias ainda se aplicam até hoje. Além de toda a importância religiosa, Billy Graham também teve uma atuação importante na política. Ele viveu os sermões que pregou e foi um líder que defendeu aquilo que acreditava, mesmo que não fosse popular. Durante o movimento pelos direitos civis que abalou os Estados Unidos e fez com que as minorias tivessem acesso à sua liberdade, Billy Graham repudiou a segregação racial e trabalhou com o Dr. Martin Luther King Jr., pregando em grandes avivamentos na cidade de Nova York. Ele teve um relacionamento de amizade com Martin Luther King e foi duro em sua posição contra o racismo. Ele disse: "O racismo é um pecado precisamente porque nos impede de obedecer ao mandamento de Deus para amar o próximo e porque tem duas raízes no orgulho e na arrogância. Os cristãos que abrigam o racismo em suas atitudes ou ações não estão seguindo seu Senhor neste momento, pois Cristo veio trazer reconciliação. Reconciliação entre nós e Deus, e reconciliação uns com os outros. Ele veio a aceitar-nos como somos, quem quer que seja, de toda tribo e língua e povo e nação." Está em Apocalipse 5:9, essas palavras. Billy Graham também foi conselheiro de presidentes, tanto republicanos como democratas, como John Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan e Bill Clinton. Ele era um pregador que cumpriu sua missão com uma voracidade capaz de transcender diferenças ideológicas, políticas e culturais. Ele soube reconhecer o impacto que as várias formas de mídia têm sobre as pessoas e a cultura, tanto como um método de comunicação, quanto como um meio de influenciar opiniões e percepções, ou mais visceralmente, impactar corações e mentes. No mundo, ainda em contexto da Guerra Fria, ele visitou a então União Soviética em 1982, pregando em igrejas russas. Aproximou de líderes totalitários como Kim Il-sung, da Coreia do Norte, que o convidou para pregar em igrejas oficialmente sancionadas por Pyongyang. Participou de audiências com autoridades religiosas como o Papa João Paulo II e desenvolveu um relacionamento amistoso com a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido. Fato destacado na recente série de The Crown, produzida pelo serviço de streaming da Netflix. Como resultado, em 1966, ele pregou para quase 1 milhão de pessoas em Londres. Em todo momento, ele deixou claro que sua missão não era cuidar de um grupo de escolhidos, tutelando a fé de convertidos. Seu propósito era conquistar o mundo com a sua mensagem. Ele era revolucionário. Billy Graham sempre tentou tornar a mensagem relevante e alcançar as pessoas das maneiras que eram relevantes para elas. Quando o rádio se tornou importante, ele começou a transmitir seus sermões nas estações de rádio. Quando o cinema era importante, ele começou a criar filmes que transmitissem essa mensagem a esse público. No momento em que a televisão se tornou importante, ele a alcançou e alavancou. E claro, com a internet não foi diferente. Billy Graham é um dos maiores comunicadores de todos os tempos. Ao longo dos anos, ele pregou sermões a centenas de milhares de pessoas, fazendo a vontade de Deus e espalhando uma palavra de salvação. Tocou os corações de todas as nações e sua vida foi um exemplo para muitos cristãos.
sempre se certificando de que pelo menos uma pessoa tivesse ouvido sua mensagem. Billy Graham usou incansavelmente tecnologia, mobilidade, meios de comunicação, relacionamento e diplomacia para pregar a ideia central do cristianismo, e o seu legado é uma dádiva para o evangelismo na era digital. Jesus disse para ir para todo o mundo e pregar o evangelho. Billy Graham ouviu e obedeceu. Aqui eu vou deixar 10 frases impactantes, ditas por Billy Graham. Primeiro, quando o homem endurece o coração, Deus continua a falar com ele, mas o homem já não pode ouvir. Segunda, a palavra de Deus é a bússola do cristão. Terceira, a ansiedade é o resultado natural de centralizarmos nossas esperanças em qualquer coisa menor do que Deus e sua vontade para nós. Quarta, não existe nada de errado com os homens possuírem riquezas. O errado é a riqueza possuir os homens. Quinta, nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Sexta, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Sexta, nestes dias de complexo de culpa, talvez a mais gloriosa palavra de nossas línguas seja perdão. Sétima, uma pessoa pode ser intelectualmente brilhante, mas espiritualmente ignorante. Oitava, o sofrimento faz parte da condição humana e vem para todos nós. A chave é a forma como reagimos a ele, ou se afastando de Deus em raiva e amargura, ou se aproximando dele em confiança. Nona, você nunca entenderá quem você é até que entenda quem é Deus.